A conservadora Keiko Fujimori foi declarada em situação de vitória matematicamente irreversível na apuração das eleições presidenciais de 2026 do Peru, vencedora. Aqui a gente tem os dados que foram divulgados pelo ONPE. Temos os dados divulgados pelo ONPE, então, declarando a vitória dela. A contagem ainda acontece, entretanto, ela agora está disparada na frente a tal ponto que, com os votos que restam, não seria possível reverter a sua vitória. O nome vai trazer uma lembrança para quem acompanha há mais tempo a política da América Latina. Alberto Fujimori é o pai da atual candidata Keiko Fujimori, essa que está aí nas imagens, de origem nipônica, japonesa. Na década de 90, Fujimori empreendeu uma guerra brutal contra a guerrilha comunista Sendero Luminoso, que aterrorizava o Peru. O eco daquela época se transfere para a atual, conforme segurança pública é uma das principais pautas em discussão por toda a América Latina, não só no país andino. Dias atrás se viu no domingo, por exemplo, a eleição de Abelardo de la Espriella, na Colômbia, com essa mesmíssima pauta, e até havia uma simpatia entre os governantes linha dura com o crime e as guerrilhas na Colômbia e no Peru à época. Os dados são divulgados, agora existe uma ressalva. O Peru só confirma oficialmente o vencedor no dia 15 de julho. Existe uma verificação a respeito de como os votos foram proferidos, e então só 2 semanas antes da posse, no meio de julho, é que se vai ter a confirmação oficial do ONPE, o órgão que contabiliza isso no país, quanto a se ela de fato será empossada. Matematicamente e virtualmente, as coisas estariam, entretanto, definidas. A gente já vai passar pelas implicações que isso tem e como isso acaba se desdobrando em termos de análise. Isso dito, uma ressalva antes disso. Roberto Sanches, o candidato à esquerda e opositor de Keiko Fujimori, questiona a apuração, fala até em fraude, e pede formalmente uma revisão de resultados em mesas eleitorais do exterior. Afinal de contas, em uma eleição tão ferrenhamente contestada, vencida aparentemente por uma margem mínima, os votos proferidos no exterior contam muito. Então ele pede isso e defende a anulação desses votos, os proferidos fora do país, por exemplo, por peruanos no exterior votando em embaixadas. O candidato derrotado, também incitou a organização de protestos contra a apuração em cidades peruanas, chegou a organizar uma marcha nos últimos dias. Ele, que lidera a esquerda peruana, também mencionou até possível fraude, como eu dizia mais cedo, que, caso comprovada, ele disse que não aceitaria o resultado. Se há um país que tem instabilidade na região, esse país é o Peru, que enfrentou quase um presidente por ano, 5 presidentes em 5 anos agora, e se a gente volta, a conta segue consistentemente assim. Eu contei com frequência a história do meu contato anteriormente com colegas jornalistas de origem peruana no Epoch Times. Eu lembro que uma vez eu estava na matriz da empresa em Washington e encontrei uma colega do Epoch Times em espanhol, a Patrícia Valência. Na época, o Epoch Times em espanhol noticiava de Casa Branca e ela era correspondente lá. E ela disse que tinha uma brincadeira onde os peruanos, quando se tornavam presidentes, tinham 2 alternativas, a morte ou a cadeia. E de fato, o histórico não a deixa mentir. Até a proposta principal de Sanches era tirar o presidente Pedro Castillo, ex-presidente Pedro Castillo, outro presidente alinhado radicalmente à esquerda, eleito coisa de 4, 5 anos atrás. A principal proposta era anistiá-lo e tirá-lo da cadeia. Com isso, eu quero trazer à tona aqui uma imagem que ajuda a gente a extrapolar a eleição que agora acontece no Peru com os olhos de quem assiste do Brasil e os olhos de quem assiste em boa parte do mundo, conforme a região em que vivemos passa por uma questão que transcende países individualmente, com algumas tendências que são regionais de forma mais abrangente. Ou seja, uma série de eleitos à direita acabam por tomar países que anteriormente tinham um alinhamento com governos à esquerda. Eu creio que a gente tem um mapa aqui da agência Reuters. Temos, Daniel, a gente pode colocar na tela. Aqui está então. Não se confundam, tá? O mapa foi feito pela agência Reuters e eu concordo que tem até uma confusão com as cores. Os governos à esquerda são azuis, os à direita estão em vermelho aí. Eu sei que com a herança que havia dos partidos comunistas latino-americanos, a gente se acostumou a ver o contrário, né? Nos Estados Unidos é comum os direitistas estarem em vermelho, os republicanos, e os democratas em azul. Então tem uma confusão internacionalmente quando se fala a respeito do assunto. Mas isso é interessante de tal forma que eu vou colocar em tela cheia e a gente vai pontuar mais a respeito do assunto. O cenário, quando a gente falava de 2022, era aonde? Do Polo Norte ao Polo Sul, de Tierra del Fuego, na Argentina, chegando quase ao Polo Sul,
Até ali, o Círculo Polar Ártico com o Canadá havia quase que exclusivamente governos à esquerda, nas Américas do Sul e do Norte. Duas eleições pujantemente mudam essa tendência ao longo da última semana. Domingo a gente viu Abelardo de la Espriella ser eleito na Colômbia. Agora se vê Fujimori ser eleita no Peru. É uma questão não só de se nominalmente se consideram à direita ou à esquerda, mas há dois pontos de destaque que eu quero fazer conforme a gente pontua essa análise. O primeiro, o combate ao crime organizado. Quando o próprio presidente americano Donald Trump se elegeu, ele teve a fronteira sul, a imigração ilegal e, dentro dessa pauta, o crime organizado como um ponto nevrálgico, uma parte central da agenda. O fechamento da fronteira sul e a designação de cartéis como FTOs, Foreign Terrorist Organizations, organizações terroristas estrangeiras, expandiu essa agenda na prática, com essa designação abrindo caminho para o que se viu em termos de a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, indiciado nos Estados Unidos por uma conspiração narcoterrorista para, nas palavras do próprio DOJ, o Departamento de Justiça, inundar os Estados Unidos com cocaína, com guerrilhas comunistas, incluindo as dissidências em atividade das Farc da Colômbia. Foi nessa mesma agenda que se viu os ataques a barcos no Caribe e no Pacífico. Dentro dela se viu a designação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho no Brasil como organizações terroristas estrangeiras. Nessa implicação doméstica, foi publicada a Estratégia de Segurança Nacional no último dia de novembro de 2025, onde se falava que na América Latina existia a prevalência de um interesse americano, a segurança hemisférica, e que, por exemplo, cartéis que também abrem margem para que adversários americanos operem na região, veja-se, por exemplo, os laços do Hezbollah com alguns dos cartéis na região, os laços dos cartéis mexicanos com os vendedores de precursores da droga fentanil vindo da China. Tudo que é bem documentado, nada tem de conspiratório. Bom, é nessa agenda aonde se vê, partindo da segurança pública e dos Estados Unidos, o mesmo tema permear eleições pelo continente. Quando se viu a eleição de Daniel Noboa, no Equador, segurança pública como pauta prioritária. Quando se viu a eleição de Espriella agora na Colômbia, a eleição pública era uma pauta prioritária. Eleição pública, segurança pública. Para Cast e mesmo para Milei, que teve a agenda como a protagonista da sua plataforma, teve a economia como a protagonista da sua plataforma, também insere na agenda a questão de segurança pública. Santiago Penha, no Paraguai, nem se fala. Essa convergência e essa sinergia coloca muitos dos governos recém-eleitos em convergência com os objetivos de Trump em termos de combate ao crime organizado. Esse é um dos pontos amplamente em discussão, com uma tendência comum pelo continente. Eu falei a respeito disso com uma agenda que vem em concerto com Washington. E justamente abrangendo esse ponto, eu quero expandir para um outro. Marco Rubio é o primeiro secretário de Estado latino na história dos Estados Unidos, uma escolha que não parece acidental. A América Latina foi constantemente dita, na reta final do primeiro governo Trump, e por analistas ao longo do governo Biden, como uma área do mundo que estava sendo negligenciada pela política externa americana, conforme ao longo de 2 décadas o Partido Comunista Chinês conseguiu reverter a situação onde os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial de quase todos os países da região para colocar a China como a ocupante dessa posição, exceto por Colômbia, Paraguai e México. O Partido Comunista Chinês, creio, a China veio a ocupar essa posição de principal parceiro comercial em quase todos os países da região. A atenção renovada ao hemisfério ocidental e a forma como a política externa desse novo mandato de Trump se formatou também permeia a temática das novas eleições pela região. Vamos voltar com o mapa, isso é interessante demais. Daniel, coloca o mapa de volta na tela, por favor. Aí se vê Nicarágua, melhor dizendo, aí então Nicarágua, Brasil e Venezuela e México, ainda à esquerda. Cuba não está... Bom, Venezuela está aí cinza, Cuba também cinza, porque são governos que, afinal de contas, não estão em processo de normalidade democrática e não realizam eleições regularmente. Mas aí se vê uma mudança pujante, conforme eu falava, em 2022, esse cenário era basicamente inteiro inclinado à esquerda. O que fica claro no horizonte disso é o debate sobre a eleição brasileira em outubro. Afinal de contas, quando se fala do pêndulo na região e das grandes tendências regionais, o Brasil é metade da América do Sul, em população e território, e o país mais importante das Américas ao sul do Equador.
A ver agora como a coisa se desdobra nesse sentido. Por enquanto, são as pautas que permeiam e que definiram as eleições de Colômbia e de Peru. Eu queria mesmo que a gente tenha aqui a imagem do Sprieja. Temos? Para ilustrar o que eu quero dizer. O Sprieja foi até recebido com as congratulações de Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, e disse hoje que deve se juntar à iniciativa Escudo das Américas, só mais uma que aglomera justamente as pautas que a gente discutia. Esse era o eixo dos Estados Unidos para fazer com que esse combate ao crime organizado fosse institucionalizado com um projeto formal, Escudo das Américas, Shield of the Americas, em inglês. Notoriamente, estavam ausentes quando foi proclamada essa iniciativa para condensar o combate ao crime organizado Brasil, Colômbia e México. Agora a Colômbia vem a se juntar a isso. O Peru, que já estava presente, deve intensificar os esforços. Agora com alguém que, afinal de contas, já teve o pai em guerra com o crime organizado e em guerra contra uma guerrilha comunista no país. Vitória de Keiko Fujimori. A gente aguarda o dia 15 de julho, que é quando deve ser proclamado oficialmente. Como eu falei, tem essa revisão das atas. Sanches alega fraude, e o olho que fica é também para ver se algum tipo de protesto ou instabilidade pode seguir. Como eu disse, a missão de Keiko passa sim por pautas que são comuns no continente, como passaria de Sanches ou de qualquer um dos eleitos: combate ao crime organizado, alinhamento geopolítico, os desafios de primeira ordem. Ela tem o acréscimo do desafio institucional. Quer dizer, um país tão instável e um dos mais fáceis do mundo de ter um impeachment, agora está em uma situação onde a normalidade institucional já era, e conseguir estabilidade também é um dos desafios.